bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Galera, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar aí batendo papo com o Maicon, nosso parceiro cubano também, que está aqui no Brasil. Qual estado que você está morando, Maicon? Eu tô morando atualmente no Tocantins. Não sei se você conhece. Tocantins. É o estado mais novo do Brasil. É, exatamente. Ele é o estado que pertencia a Goiânia, não é? Isso. É, o território, né, na verdade, que pertencia a Goiânia, hoje é um estado. Fica bem no Brasil. Como? Fica bem no centro do Brasil. Tem até Exatamente. a parte central mesmo. Que bom. Perfeito. Pessoal que está ingressando ali, a nossa conversa de hoje vai girar em torno à intenção de conhecer mais sobre a vida do Maicon e a vinda dele de Cuba para cá para o Brasil. Então, algumas das perguntas vão estar em torno à vida pessoal dele, a vida social dele lá em Cuba. E a gente gostaria que vocês possam ir também acrescentando algumas perguntas que vocês acham pertinentes sobre a história dele. Então, Maicon, primeiramente, queria agradecer pelo tempo que você dispôs para a gente conversar sobre você, sobre o seu país. E queria iniciar que você contasse um pouco sobre o tempo que você já está aqui no Brasil. Faz quanto tempo que você chegou aqui no Brasil? E contar um pouco de como foi essa saída de lá de Cuba. Pois bem, eu tô aqui no Brasil eu cheguei em 2017. Já vai fazer 8 anos. Eu saí de Cuba, meu tio, ele já mora aqui há mais de 20 anos. Ele veio como professor para cá. Foi enviado pela ditadura. Igual os médicos. Antigamente ele enviava também professor. Aí ele decidiu ficar por aqui. E com o tempo ele enviou convites para Cuba para a gente vir como turista. Aí a gente, quando chegou aqui como turista, a gente pediu refúgio no Brasil. Ok. E como é o processo, por exemplo, para vir, ou seja, o convite que ele faz como turista, para vocês vierem como turista, e quanto tempo que eles habilitam para você ficar aqui, ou fora de Cuba, por exemplo? Tem de 1 mês e de 3 meses. Ele No máximo, né? solicita, e no seu caso, vocês tiveram essa permissão por quanto tempo? 3 meses. 3 meses, tá? E daí vocês chegaram diretamente em Tocantins? Exatamente. Ele foi enviado diretamente para cá, para Palmas Tocantins. No tempo, porque no tempo começou a se construir a cidade. Aí eles precisavam de profissionais para cá. Então meu tio foi um dos enviados para cá para começar a construir a cidade, ter professores. Aí eles começaram a construir a cidade. Entendi. E quando vocês, ou como vocês decidiram pedir então o refúgio? Já estava planejado ou foi alguma coisa já... A gente já tinha vendido tudo lá em Cuba, então a gente não podia voltar para trás. Então a meu tio já tinha uns contatos, tudo, para a gente já vir já pronto para morar aqui. Caramba. Lá em Cuba não houve problemas, então, que a suspeita, por exemplo, quando uma pessoa começa a vender tudo, ele já sabe que essa pessoa não volta mais. Mas na saída não houve nenhum inconveniente. Não, não. É porque também a gente não tinha ninguém trabalhando diretamente. Tem muita gente, por exemplo, teve uma pessoa que chegou recentemente de Cuba, ele tinha mais contato com a ditadura. Então, para ele, foi mais complicado sair. Tem pessoa que é mais complicado, tipo um médico. A minha prima é médica lá em Cuba. Para ela é muito mais difícil sair. Não vão deixar tão fácil. E Tem você pessoa que pode, tem e outras não. tá, no caso, você pode falar sobre esse exemplo da sua prima que é médica? Qual seria essa dificuldade que ela teria para sair? Por exemplo, ela não consegue tirar o passaporte tão fácil. Ela tem que se Hum, justificar. E se ele se entender que ela está querendo sair para ir morar fora, ele já não vai aceitar. Então tem que mentir bastante para ele te deixar embora. Nossa senhora. Então, até Então, a lei para não deixar sair mais, porque tá faltando médico lá em Cuba. é verdade. É verdade. E, obviamente, a formação em Cuba de médicos, né, é outro tema, mas se torna mais do que uma profissão, é como uma chances de saída de Cuba. Por exemplo, quem se formar de médico tenta... Como? O pessoal do esporte também, que sai para as Olimpíadas e fica no país. Exatamente, que aqui pouco se fala disso, mas se fala no sentido de... Aqui se fala, por exemplo, que Cuba é uma potência esportiva. Mas, Isso aí como? é verdade. A Cuba, pelo tamanho dela, por exemplo, pelo que eu vi, pelo que falam e eu vi na rede social, a Cuba tem mais medalhas olímpicas do que o Brasil. Sendo que o Brasil é Sim, muito mais. tem. O que acontece? Cuba, as pessoas, desde o começo, já a família bota a cabeça que tem que sair. Então, a pessoa vira a melhor top 1 no esporte, brigando para ficar top 1, para sair do país, e nessa hora ficar naquele país, entendeu? Então, o esforço da pessoa é muito maior, porque normalmente países mais pobres é quando tu vê que mais sai esportista bom. Por exemplo, o Neymar, esse pessoal assim que saiu da favela, que são lugares mais pobres, tu vê que saem os melhores esportistas. O que acontece? Cuba é um país pobre. Então, todo mundo vai se esforçar para ser o número 1. Exatamente. Há um adicional, né? Exatamente. No seu caso, você chegava a praticar algum esporte? Pensava que através do esporte ia sair também? Sim,
lá em Cuba tem escola estadual de esporte. Tipo, cada estado tem um estadual que tu tem que, tu faz escola normal e tem que fazer um esporte. No caso, eu já tinha entrado pro time estadual de voleibol de praia. Aí, né, no ano seguinte, eu ia começar a viajar no próprio estado, entendeu? Para competir com outros estados. Quando eu fosse maior de idade, eu ia já para outros países. Só que foi na hora que, antes disso, já, nós conseguimos sair de Cuba. Mas Nossa era uma, senhora. eu também estava treinando para algum momento chegar lá em um nível internacional para poder sair. Então sempre tem várias, entendeu? Ou tu faz medicina para tentar sair, ou tu faz esporte, ou tu tem uma família fora. Exatamente. Agora, antes de você sair, além do seu tio, tinha outros parentes fora de Cuba? Em qual países? Parentes assim, perto, que a gente conversa, assim, não tinha. Hum, Tem tio mais longe, assim, que realmente já saíram, mas nada que a gente tivesse contato fora de Cuba. entendi. Agora, quando você sai, né, há 7 anos que você chegou de Cuba, quase 8 anos, você estava em qual grado, né, grau escolar na época, quando você Isso, saiu? Sexto ano. isso. Estava já quase saindo, então, Terminando já. Eu vim para Beleza. cá, começa em julho, junho, depois das férias, em junho começa a aula. Aqui começa em fevereiro, lá em diferente. Lá começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Aqui começa no começo e termina no final. Então é diferente. Então quando eu vim, eu já tinha terminado o sexto ano, só que aqui no Brasil ainda não tinha terminado o sexto ano. Então eu tive que esperar 6 meses para começar no sétimo. Entendi. A escola, como é que era então esse processo da escola que você teve, né? Já pensando nisso aí, o seu tio já tinha uma outra experiência sobre a formação aqui em Cuba. Como é que era o dia a dia na escola? Vamos começar com a parte do conteúdo. Conteúdo. Sexto ano, quinto ano, sexto ano, o que vocês aprendiam? História era só sobre os líderes da Revolução. Fidel Castro, Che Guevara, tu tinha que saber a vida deles. Ele te dava um livro de cada um, tu tinha que saber a vida. E se tu não fazia um resumo sobre a vida deles, no final tu não passava de ano. Então, a vida deles, tu tinha que saber. Fidel Castro, Che Guevara, tinha várias pessoas assim que foram que conseguiram a Revolução, que tu tinha que saber a vida. Aí tinha normal, espanhol que era normal. Depois de um tempo aceitaram o inglês, computação. Essa matéria assim normal é parecida aqui. Agora, história era só sobre a Revolução. Agora, essa parte da história, né? Vamos colocar a história entre aspas sobre que nem era a história da Revolução, era a história das personagens que estiveram na frente da Revolução, que é diferente. O que você tinha aprendido de Fidel Castro e Che Guevara lá dentro, e quando você saiu não era de fato aquilo? Ou o que você aprendeu fora que não te ensinaram lá dentro sobre eles? O que a gente tinha que saber era o nome dele, o nome dos pais deles, tudo história dele e da vida. Tipo, a faculdade que ele estudou, o que ele fez. Então sempre colocaram ele como um revolucionário bom que acabou com o imperialismo dos Yankees. Só que na Aham. realidade, a gente sabe o que aconteceu. Ele acabou com essa empresa, depois colocou para pessoas nessas empresas para administrar, amigos deles, quebrou essas empresas. Então, ele colocava tudo como se ele fosse uma maravilha. Ele chegou lá, fusilou um monte de gente ruim e conseguiu poder. E realmente o que ele mostra na história é tipo um resumo da vida dele e das coisas boas que ele fez, que todo mundo sabe que não é verdade. Mas, assim, as coisas boas que ele fez. Esse pensamento, achando alguma coisa boa. E tem lugares que, por exemplo, na história, no livro de história, falava que ele chegava lá com o grupo dele e acabava com as pessoas ruins. Na realidade, o que as pessoas contam, no que aconteceu, ele sempre enviava as tropas dele e ele nunca ia para Hum, aquele lugar que tinha uns ruins, entendeu? Ele mandava as tropas dele, muitas vezes a tropa dele morria tudinha, só que no livro de história falava que ele estava junto com as tropas e ele foi o único que sobreviveu. Teve muita batalha que ele realmente perdeu todas as tropas, só que ele não estava lá, senão ele também tivesse claro, morrido, entendeu? exatamente. Era um bravo, ele era bravo. Ele mandava as tropas dele para o lugar que era mais perigoso, só que ele não ia. No livro de história falar que ele ia, só que ele, o único que sobreviveu. Nossa Senhora. Bom, esse processo de formação e educação, no momento em que você lia sobre esses personagens, você e a sua família de fato acreditavam que os Estados Unidos era o inimigo de Cuba até esse Sim, momento? naquele tempo sim. Em Cuba, sim. Quando a gente morava em Cuba, todo mundo falava. Tinha um ou dois que falavam contra a Revolução. Só que eles eram taxados de doido. Uhum. Então, todo mundo acreditava no que falavam lá. Depois que tu sai do país, tu começa a conversar, tu começa a ver a realidade, aí tu vai mudando a tua opinião. Só que, por exemplo, meu pai, meu tio, acreditaram por muito tempo na Revolução. Só que o que acontece? Meu tio, ele sabia que lá ele não ia ter futuro. Ele passou fome lá. É uma pessoa que acreditou na Revolução naquele tempo, só que ainda assim ele passava fome, mas ele achava que no futuro ia ser melhor. Então, por muito tempo eles trabalharam, até uma hora de perceber que se ele ficasse lá, ele não ia sobreviver. Ainda hoje, qual que é a opinião dele sobre Cuba, por exemplo? Que ele saiu,
Não, hoje, quando profissional, formado, mas de Cuba, ele já fala, não, já tem que mudar esse governo. Não tem. porém, ele acha que o socialismo é o caminho ainda? Eu não converso com ele sobre socialismo, como Hum, nada, mas eu acho que ele já não tem essas ideias. Antigamente ele tinha, a gente debatia muito hum. sobre, por exemplo, a questão do médico, que veio para cá, ele achava, por exemplo, o que o Bolsonaro fez, ele achava horrível, só que eu expliquei para ele o que aconteceu com o médico, aí ele entendendo. Quando a gente explica as coisas, a pessoa vai entendendo o que realmente aconteceu. Tá, mas ele, por exemplo, ele veio, no caso, com esse programa de mais médicos no, pro Brasil. Ele não sabia que o salário que ele recebia era muito menos do que o governo cubano cobrava. Ele sabia assim, porque ele Ele achava conversava, que entendeu? Daqui do Brasil. Aí ele sabia que o professor daqui do Brasil estava ganhando, sei lá, 5 mil e ele estava ganhando 1.500. Então ele conversava entre ele. Então ele sabia que tinha uma falta de dinheiro que estava indo para lá. Aí ele decidiu sair desse programa, aí proibiram ele de ir em Cuba por 8 anos. Ah, boa, boa. Tá vendo que a gente chega nessas conclusões pro pessoal saber? O tio dele sai do programa, qual que o governo resolve? Bloqueia o cara de entrar lá, ou seja, viola um direito humano, um direito civil dele entrar em Cuba, porque ele não concordou com que Fidel Castro ficasse com a grana dele, o trabalho dele. Porque muita gente acha, né? Não, é que o resto vai para a família, mas não é assim. Não, não. Vai ter uma partezinha pequena para a família, mas não é nem metade do que eles ficam. A ditadura fica com 70, a 80. Teve, por exemplo, em México, saiu um documento de quanto que ia para a ditadura e quanto que ia para o médico. Para o médico, estava indo $600. Para a ditadura, estava indo $10.000. Por cada O mês. governo, o cara médico. O governo do México, ele tinha um consórcio ali com a ditadura, no qual os médicos cubanos estavam ganhando mais do que os médicos no México. Só que o No dinheiro próprio mês. cubano que estava no México ia para a ditadura. E assim acontece com muitas profissões, não apenas com a medicina, porque esse programa de intercâmbio de professores na rede de educação, professores de bailoterapia, essas coisas, é mesmo esquema de lavagem de dinheiro. É? Paga um valor que o cara não recebe e vai tudo para os cofres dos nossos amigos lá na Havana. É lá, Havana. Bom, você acha então que, uma vez chegado no Brasil, já para continuar a partir da educação, você acha que a educação aqui, ela de certa forma, você acabou aprendendo muito mais do que te ensinavam em Cuba? Muito mais. Sabe por quê? Porque em Cuba, por exemplo, na minha sala, eram duas professoras, dois professores, para todas as matérias, entendeu? Uma dividia Entendo. 12 matérias, um exemplo, 6 para uma e 6 para outra. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, era toda hora trocando de professor. Cada profissão tinha a sua profissão. Tipo, o de matemática era um, o de espanhol era outro, o de português era outro. Então, se a pessoa se especializa só em uma e tem vários professores, cada um especializado em uma, é muito melhor do que uma professora em 6 matérias. Mesma coisa O conhecimento na é Venezuela. exatamente. Não tem um suficiente professor em Cuba. Então, ele coloca um professor para dar 6 matérias. Só que ele não tem essa capacidade de se especializar nas 6 matérias, entendeu? Mas daqui se fala que a educação é melhor lá. Bom, Para entender. é fato que se você tem, primeiro, a exploração, porque você tem uma professora para carregar uma sala de aula o ano todo, com todas as matérias, logo ela não pode usufruir do trabalho que ela dedica, porque o salário é lá embaixo, esse esquema continua ainda hoje, Sim. e continua pior, né, porque tem cada vez menos O que profissionais. acontece? Como todo mundo sabe que o salário é baixo, por exemplo, as mães dos alunos, elas davam coisa para a professora, tipo, levava um café, levava 1 quilo de arroz, porque senão só o salário da professora não dá para ela viver. É a mesma coisa do médico. Quando tu vai se atender no médico, tu vai ter que levar alguma coisa pro médico. Tu vai agendou um atendimento, tu vai levar alguma coisa, um arroz, um feijão, uma carne, o que tu tiver, entendeu? Porque senão a pessoa não E, sobrevive. e vamos lá um pouquinho mais em águas profundas. Talvez quem ouve, quem está escutando essa história, pode achar, não, mas o que tem de errado levar um pacote de arroz, um shampoo para uma médica? É que se você deixar, se você pegar o pacote de arroz para levar para o médico, ou para quem for te atender, enfermeiro, ou a professora, você está ficando sem um pacote de arroz. Exatamente. Você está escolhendo. Então não era tão fácil. Era, o pessoal se unia, né, entre todos aí, fazer alguma coisa para ajudar os professores. Eu lembro muito isso. A minha avó fazia muito com os enfermeiros lá. Ela levava uma panelinha de feijão, por exemplo, feita, que ela fazia lá em casa. Aí ela segurava um pouquinho e guardava para levar para aquela médica que ela não tinha comida para ela comer. Olha só. Pra tu ver. Cara, o salário lá é miserável. Muita gente não tem noção do salário da pessoal em Cuba, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu primo, esse dia, passou mal, então ele não conseguia trabalhar, não estava conseguindo ganhar dinheiro. Aí ele me pediu uma. Eu falei, não, beleza,
eu tava com saudade dele. Aí ele me falou uma forma de enviar dinheiro sem a ditadura pegar. Ok. Porque se tu enviar pelo formato da ditadura, eles vão pegar 30%, 40%. Nossa. Aí o que eu enviei R$ 600 lá para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos tinha uma pessoa lá em Cuba que dava para ele em dinheiro, em peso Ok. cubano. A quantidade que deu R$ 600 daqui, lá em Cuba, foi 33 mil pesos. Um médico em Cuba, ele ganha 5 mil pesos. Quer Um dizer, mês. R$ 600 daqui dá 6 meses de trabalho de um médico lá em Cuba. Entendeu a diferença? Entendi. Por exemplo, lá na Venezuela, o salário mínimo está em torno uns. Eles aumentaram dias passados, só que aumentaram bônus, que para muita gente não sabe o que funciona o sistema de bônus. O salário, o piso do salário continua, por exemplo, em $10. Não muda. Tá? Há muitos anos que está ali, com a inflação. Só que cada ano eles colocam, esse ano vamos aumentar o bônus de. Como se existisse um bônus de produção, né, numa empresa privada, mas eles chamam bônus contra imperialismo, por exemplo. Esse bônus é de $30. Agora o outro ano vai ser 40. E aí vai aumentando. Então muita gente acha, não, é que o salário é $150. Só que quando você vai separar esses $150, na verdade o salário, que se você fosse demitido amanhã, o piso sobre o qual vai ser calculado as suas contas é $10. Os outros cento e pouco, na verdade, era uma base de bônus que eles colocaram em cima para inflamar aquele negócio. Então o salário lá na Venezuela é $10. Se eu mandar esses R$ 600, significaria uns 7, 8 meses de salário mínimo. Muita gente não ganha isso, obviamente, como você falou, muita gente não se dedica só a uma função. Além de ser professor, trabalha de muita coisa, e coisas às vezes que, evidentemente, acaba com a vida da pessoa, né? Dependendo do estilo de vida. A gente sabe que pessoas têm que optar por caminhos não desejados. Por exemplo, em Cuba, há muita, e aí na Venezuela também, histórias de prostituição, e assim por diante. Bom, bom, galera, quem está aí assistindo, quem quiser deixar alguma pergunta e comentando também, fiquem à vontade, tá? Mas a gente tocou dois temas bem pertinentes, educação e a parte da saúde. Sabe que quando eu comecei a fazer algumas lives com o cubano, eles me passaram depois uma imagem de um dos livros que eles mostram lá, que que o, minha cachorra, tá? que o, o, que o fuzil, um fuzil é bom nas mãos de um revolucionário. Tipo assim, como que o fuzil só é bom se está nas mãos corretas. Exatamente. Aí depende deles quais sejam as mãos corretas. Isso para fazer um contraste. Em 2009, acho que foi 2009, o Chaves falava assim: essa revolução é pacífica, mas está armada. É pacífica, mas está armada. E ele saía muito com um taco, né? Porque a gente joga beisebol nesses países, Cuba, Venezuela. Ele saía na campanha com um taco no ombro, assim, e falava: esse aqui eu vou, como tipo, bater, eu vou acomodar esse taco aqui nas costas dos imperialistas. No caso, ele chamava imperialista aos opositores da Venezuela, que ele ia dar com um taco nas costas. Então, todo esse discurso, que obviamente semeia hoje na Venezuela e em Cuba, e você vem em países como o Brasil para escutar que a Venezuela é mais democrática que o próprio Brasil. Quando tem um cara que tá toda hora ameaçando com te bater, com te prender, com te perseguir. São pessoas que são pacíficas, mas ao mesmo tempo toda ela está ameaçando alguém. Exatamente. Não, e chamando todo mundo, ofendendo todo mundo de fascista, assim por diante. Bom, agora vamos para a parte como a gente terminou ali com a questão do salário mínimo lá em Cuba. A sua família lá, seus parentes que você tem ainda lá, eles trabalham do quê? Como que eles fazem para sobreviver? Eu tenho uma tia que ela é professora, ela está atualmente trabalhando na profissão, professora, faz mais de 30 anos. Tenho a minha prima, que é a filha dela, que eu te falei, que ela é médica, só que ela faz 5 anos no essência profissão de medicina. Porque justamente por aquela questão que eu te falei, se ela quiser sair de Cuba, se ela tiver exercendo a profissão, é muito mais difícil. Então, ela largou a profissão, também paga pouco, é 5 mil pesos, não dá para nada. E eu tenho outras primas minhas que trabalham em banco, tem outros familiares que trabalham assim em lugares estatais, que são os que menos Mas pagam. eu tenho uma pergunta, porque quando aqui uma pessoa diz que o salário lá em Cuba alcança para uma carteira, ou menos de uma carteira de ovos, por exemplo, muitas pessoas aqui dizem, mas não importa que o salário seja pouco, é que a educação é gratuita, a saúde é gratuita, você tem moradia, você tem dignidade, como se a dignidade te alimentasse, né? Como se a dignidade te levasse ao hospital, por exemplo. O problema dessa pessoa é que ela não mora lá, não vive com aquele salário. Tem dignidade, a pessoa pegar o salário dela completo e não dá para uma carteira de ovo. A educação é gratuita, mas vai passar fome.
E tinha o Júlio, desculpa te interromper, mas tinha um cubano que ele me explicou: Carlos, a educação é gratuita, porém quando você vai na escola, a estrutura da escola, ela tá quase caindo em cima dos estudantes. Quando você vê a roupa com os que os meninos vão na escola, a roupa é toda igual, o governo, o estado que entrega. Se as pessoas, ele fala assim, se as pessoas não recebessem essa roupa e os meninos tivessem que ir com o seu próprio vestido, pagado pelas seu próprio bolso, você veria que eles iriam nus para a escola, porque não tem roupa. E talvez teria alguns que conseguem pagar, e aí você veria a real desigualdade que eles criaram. Exatamente, exatamente. O que acontece? Quando tu tem família fora, tu tá em um nível muito mais alto. Por exemplo, eu te dei um exemplo aqui, eu enviei um dinheiro pro meu primo, ele conseguiu o salário de 6 médicos de um médico. Então, ele tá muito mais acima de um médico, só porque eu enviei um pouquinho de dinheiro daqui. Tu vê que uma pessoa que trabalha para a ditadura mesmo, ela vai estar um nível muito mais acima. A desigualdade é gigantesca. Então, essa mentira que ia acabar com a desigualdade, o primeiro que acabou com o acúmulo de riqueza foi o que mais ficou rico, o caso Fidel Castro. Ele não permitiu ninguém ficar rico, só que ele e a família dele estavam tudo milionários. Então a desigualdade é muito grande. Dependendo da tua profissão, tu pode estudar qualquer coisa, tu vai ficar pobre. Exatamente. Não adianta se formar 4, 5 profissões se não tiver aliados na revolução para te sustentar. A outra pergunta que eu tinha era que tem a ver com o trabalho. Depois eu estava conversando com um outro cubano, que agora não lembro o nome, mas que ele está no Uruguai. Ele me explicava uma coisa bem interessante porque ele atravessou aquilo. Por exemplo, ele chegou a uma briga com o sindicato. Porque ele começou a entender que aquilo lá não era de fato o que ele queria em função da produção, porque ele tinha prometido uma coisa e ele acabava trabalhando muitas horas de serviço por dia e eles pagavam mesmo, e pagavam retrasado às vezes. E ele começou a questionar algumas coisas, sem falar imperialismo, sem falar Estados Unidos, sem falar nada disso. Ele só começou a questionar os sindicalistas. Ele acabou sendo demitido, foi acusado de contra-revolucionário, porque muita gente, isso aqui o Brasil, talvez alguns vão se surpreender, mas muita gente aqui no Brasil que opina contra, não é delito. Nesses países, se você opina contra, você pode perder seu trabalho. Opinar contra, porque existe um termo chamado de contra-revolucionário. E dependendo de Cuba, tem leis onde você é castigado, é punido. A ditadura, ela tem esse poder na mão. Se ela te taxar como contra-revolucionário, ela pode fazer o que ela quiser. Só que às vezes tu não é contra-revolucionário. Ou sim é, mas ela pode fazer o que quiser contigo. Por exemplo, tem uma lei aqui que o pessoal do governo atual está querendo passar, que é a lei da fake news. Não sei se você ficou sabendo. Sim, sim. Dá um poder muito grande nas mãos dele, que é o quê? Se tu é contra o governo atual e falar alguma coisa, tipo Lula ladrão, tu pode ser taxado de falar fake news e ele pode derrubar tua conta. Sim. Só que às vezes o governo, tu fala uma fake news, só que tu não vai ser punido por isso. Por quê? Porque tu tá do lado do governo atual. Então, essa questão da fake news, para mim, não deveria passar uma lei como essa. Por quê? Tu vai estar dando um poder para os políticos atuais que eles vão destruir a oposição. Que, no caso, isso é contra a democracia. Ainda tem gente que defende, deixa eu ver aqui o comentário da... Tem um... Ainda tem gente que defende essa ditadura. E tem um lulista aqui que falou como aqui no Brasil, onde muitos alunos da escola pública dependem do uniforme e da merenda da escola para se alimentar. Esse cubano está falando besteira. Bom, então esse colega cubano me explicava que não foi somente perder o emprego. Isso teve algumas consequências, como que ele não consegue arranjar um outro emprego até que na carteira apareça já a assinatura do tempo concluído desse serviço anterior. Então, quando ele for pedir emprego em uma outra empresa, eles vão precisar desse documento. Só que esse documento não é entregue tão rápido, ainda menos quando você é declarado contra-revolucionário. Eles te deixam sem esse documento para você não poder aceder a um outro emprego. É desse jeito. Como é que chama esse documento? Que eu não lembro o nome. Tem algum nome específico? Não vou ficar sabendo sobre isso aí. Tem muita coisa sobre trabalho, essa questão eu não vou saber, porque eu saí de lá muito novo também. Saí com 12 anos. Então, essas coisas específicas, eu não vou saber o nome. Entendi. Mas esse documento, de fato, possibilita que a pessoa que sai de um trabalho vai para outro, só que ali aparece o carimbo. Já, ele está liberado para trabalhar, uma coisa assim. É o controle de qualquer lugar. Eles têm que controlar tudo. Exatamente. E a alimentação, Mike? Como é que era a alimentação na sua casa, no mês, por exemplo? Como é que você dividia ali as despesas em casa, a carteirinha de alimentação que tem lá? Como é que era tudo isso? Exatamente. A gente dependia, todo mundo depende muito da carteirinha de alimentação.
O que acontece? Essa carteirinha de alimentação, ela vinha arroz, feijão, frango, carne moída, esse tipo de comida. Só que ela não estava lá toda hora, igual o mercado daqui. Tu tinha que tinha um horário que ela chegava do nada. Podia chegar de madrugada, tu ia lá de madrugada. Às vezes tu tá no trabalho, tu tinha que sair do trabalho só para pegar. E às vezes não dava para todo mundo. A maioria da alimentação, ela não te dava alimentação pro mês inteiro, nem pra semana. A maioria tu ia ter que comprar por fora. Por fora, com o salário que tinha em Cuba, não dá para comprar tudo. É aquela questão, uma carteira de ovo é mais do que o salário. Então tu dependia do teu familiar e fora para tu se alimentar. Aí teu familiar enviava $100, já dava para se alimentar. Mas tinha pessoa que não tinha família fora. Então essa desigualdade se criava. Tinha pessoa que não conseguia família fora, então tu tinha que dar um pouquinho pro teu vizinho. Tu, às vezes, não tinha arroz, teu vizinho tinha, mas ele faltava para ele feijão, então fazia essa troca. Claro, é que eles têm uma aqui para tentar explicar ao pessoal, porque supondo, eu não tenho nada aqui gráfico para explicar. Vamos supor que aqui nessa linha, aqui nesse dedo, está o Brasil com todos os seus problemas difíceis para se viver, né? Aqui nesse nível, está o Brasil. Vamos supor que esse nível é o fundo do que os brasileiros estão experimentando. Zero inflação, comendo salário e assim por diante. Esse é o nível do Brasil. Aqui embaixo, imagine se já que é difícil, aqui está a Venezuela. Com algumas restrições, porém com alguns meios de sobrevivência, com alguns meios de divulgação, porque a gente fica sabendo o que está acontecendo na Venezuela graças às redes sociais, porque os meios de comunicação estão sob o controle da ditadura. Então, eu já defini o Brasil aqui em cima, com acesso a meio de comunicação, com acesso à rede social, com liberdade em alguns aspectos para você se comunicar, e aqui embaixo a Venezuela com essas restrições e violações sistemáticas. Então, a Cuba, no caso, não está. Ela não aparece para baixo. Imagine tudo isso junto, só que pior. Tudo levado a uma escala imensa, onde existe uma falsa ideia de igualdade, porque existe um grupo adepto que apoia certamente, que são geralmente os aliados. Que você controla a mídia, o que é falado, tu tem esse controle, tu pode brincar com isso, falar que atualmente é a melhor do mundo, tu pode falar essas coisas e mentir, que vai demorar. Por exemplo, agora chegou a internet e dá para falar a verdade. Mas antes da internet, como que eu e tu ia se comunicar sobre a situação na Venezuela, Cuba? Como que a gente ia falar para o mundo, para as pessoas? Não tinha como. Então é um controle. O Fidel Castro falava o que ele queria falar, ninguém podia falar contra dele. Então tudo que ele falava era para os cubanos, entendeu? Então tinha essa questão de foi uma maravilha hoje em dia. E, no caso, por exemplo, bom dia, as pessoas ainda insistem em acreditar no socialismo. Certamente, pessoal. A Enos Pais Autismo Fala Azul falou sobre essa carteira. Até hoje ela guarda como comprovante. O que, por exemplo, vai continuar com essa ideia do consumo e do trabalho? Se você, Maico, por exemplo, se você morasse hoje em Cuba e você tivesse possibilidade de comprar a comida da semana completa, as 3 comidas, você tivesse a possibilidade de comprar um shampoo, né, por um mês, sabonete, essas coisas. Se tivesse, por exemplo, uma bicicleta, né, vou falar uma moto, uma bicicleta para ir e voltar do trabalho, roupa, o básico, você pertenceria à classe média rica ou à classe baixa pobre? A classe média. Porque tem a classe rica, que é aquela questão que eu te falei. Ou trabalha para a ditadura, ou tem família fora do país. Que, por exemplo, tem muita gente hoje que tem moto lá em Cuba. Mas não foi ele com o trabalho dele em Cuba. Foi que um familiar de fora conseguiu comprar e enviar para lá. Então ele já está numa classe rica. Mas não foi pelo trabalho dele. Foi pelo trabalho de outra pessoa fora do país. Um médico, um professor, aquela questão, não pode... minha tia, não consegue comprar hoje uma bicicleta. Exatamente. Vamos ver o que diz Guilherme. Vocês concordam que o capitalismo é severo, mas é a única opção para conseguir evoluir da pobreza? Acredito que sim. Guilherme, obrigado ali pela pergunta, pelo comentário. É que ali um sistema por si só ele não é severo. Severo é o executador das coisas. Então a gente tem que entender que o capitalismo, por exemplo, muita gente confunde. Tá me ouvindo aí, Michael? Tô vendo. Tá. Agora caiu, não sei. Então, o que eu estava respondendo para o Guilherme, que muita gente acha o capitalismo, não define o conceito do capitalismo como ele de fato é, que é meio de produção ou produção a grande escala. É maximizar os bens e os serviços e colocá-los à disposição de uma sociedade. Obviamente, visando, segundo a lógica do capitalismo, ali a gente pode concordar que há uma severidade das pessoas e no cúmulo do capital, né? Acumular capital.
Só que ele não é um sistema político. O capitalismo não é um sistema político. Muita gente se engana nisso. Não, é que o socialismo versus o capitalismo. Não. O socialismo é um sistema político que tem um baseamento filosófico que acredita em várias coisas. Sistema de valores socialistas, meio de produção do controle da ditadura do proletário. Só que o capitalismo, o que propõe é um recurso econômico. Ele não conduz a uma filosofia necessariamente filosófica, uma doutrina filosófica que vai governar um país, ou os países. Então, ali tem a primeira diferenciação. E por isso, ele se nutre do liberalismo. Que o liberalismo é, sim, digamos, um antagonismo do socialismo e do comunismo. Tá bom, Guilherme? Espero ter te respondido. Então, vamos definir liberalismo ou conservadorismo. Bom, a parte da alimentação, Michael, por exemplo, quando você chegou em Cuba, no Brasil, esses primeiros momentos, supermercado, farmácia, qual que foi essa experiência? Isso aí a gente fica surpreso, né? Quando a gente sai, por exemplo, eu cheguei aqui em Brasília. Na hora que eu fui em um supermercado grande, que fizemos uma primeira compra, foi uma podia pegar tudo que tu quisesse, entendeu? Tipo, aquela compra, a primeira compra que tu lembra, tu vê tanta coisa que tu nunca viu na tua vida. Aí no dia a dia, tu vai no mercado, comprava aquele pão quente, aquele bom, de boa qualidade. Em Cuba, todos os alimentos eram de péssima qualidade. Os que eram melhores eram os que eram exportados do Brasil para lá. Por exemplo, Cuba comprava arroz do Brasil. Quando era o arroz do Brasil, era aquele arroz do jeito que os brasileiros comem aqui. Quando era o arroz cubano, era uma péssima qualidade, porque não tinha maquinário, não tinha aquela vontade, não sei o que acontecia, que os alimentos sempre em Cuba, quando era de Cuba, era de péssima qualidade. Então, a gente, quando muda de país do socialismo para o capitalismo, a gente vê essa qualidade aumentar e muito. Do socialismo para a liberdade. Para a liberdade. Até no consumo a gente é regulado, certamente. Porque quanto menos você ganhar, quanto menos possibilidade você ter liberdade de escolha de serviços, consumo, obviamente a sua alimentação, ela é, de certa forma, também controlada. Ou seja, ele também está pensando em qual tipo de comida ou alimentação você vai ter acesso com esses 5 mil pesos ao mês, né? Que é comida de má qualidade, com preço menor, o pão velho, e assim por diante. O acesso a coisas, por exemplo, escutava a Nayib, que é uma outra cubana, ela explica que ela lavava o cabelo uma vez por semana e tinha que ser dia domingo, por vários motivos. Primeiro, com certeza teria água em casa no dia domingo, porque às vezes na semana não tinha. E a outra era para poupar o shampoo, para dar uma poupada no shampoo. E muita gente, isso aí. E anos antes, porque muita gente também não sabe, anos antes dessa geração, a nossa, do Maico, anos antes, você ter um perfume ou ter um shampoo era considerado um estímulo capitalista. Porque no livro da Hilda Molina, que é uma destilada cubana, médica também, ela explica que ela era uma pessoa que gostava muito de perfumes, até que ela começou a ser impedida no Partido Comunista de usar esses perfumes, porque ela estava estimulando ao resto da liderança a ter esses estímulos capitalistas, né, burgueses. Então, olha só tudo o que vem se tornando, como é que a criançada cubana vem crescendo e já vem alinhada a não posso usar esses determinados produtos, eu sou impedido, isso é mal, usar um perfume é mal, usar um desodorante é horrível, porque é produzido no capitalismo. E assim por diante. Mas você vai do lado deles, do Che Guevara, do Fidel Castro, não cheirava ruim. Né? Tinha os perfumes deles guardados. Exato. Socialismo para o povo e ele tinha uma vida boa. Bom, Michael, como a gente já tinha conversado há um tempo atrás, a gente vai separar esses lives em vários episódios para a gente poder abordar diversas situações. Hoje, se você quiser comentar algo adicional, pode comentar também. Mas por hoje a gente vai deixar aqui que foi trabalho, educação e alimentação. Depois a gente vai abordar, vai conversar um pouco mais sobre a saúde, a parte da saúde dentro de Cuba, como era ir no hospital, e também a parte de meios de comunicação, né? A imprensa, a censura e tudo isso. Mas a gente faz em um outro episódio, tá bom? Então, se você quiser deixar alguns comentários ali, acrescentar alguma coisa, pode falar. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que participou da live. E eu vi uma pergunta ali de uma pessoa que falou que se tinha algum problema se eu voltasse hoje para Cuba. Pois bem, minha família, eu, no caso, como eu estou exposto nas redes sociais, denuncio os problemas que tem em Cuba hoje, falo sobre as manifestações que está tendo, os preços políticos, hoje eu não posso voltar para Cuba. Mas a sua família está tranquila? A minha família, até agora, pode voltar. Não tem problema. Perfeito. Tá bom. Bom, agradeço também, pessoal, quem ficou aqui assistindo a gente, acompanhando também durante esses 40, 50 minutos. Maico, agradeço demais. Então, até um outro encontro, a gente faz um novo episódio, tá bom? Passe bem, até mais.